Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé, do latim fides, significa confiança, crença. Do hebraico aman, que significa confiar. Fé, também um princípio básico do direito, a boa-fé subjetiva, a boa-fé objetiva, a qual rege tantas e tantas negociações. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, a palavra do Senhor diz: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A fé, ela é indispensável para a caminhada com Deus. Fé é obedecer. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, diz assim: Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu digo? Hebreus 5, versículo 8 e 9. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos aqueles que o obedecem. A fé também, ela produz perseverança. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. A palavra do Senhor diz: Pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança. E também produz provação. Deuteronômio 8, versículo 2. Diz assim: Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções e lhe irem obedecer aos seus mandamentos ou não. Em Atos, capítulo 20, versículo 19, a palavra do Senhor diz: Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Paulo, ele tinha consciência da provação, consciência da sua fé. Marcos capítulo 13, versículo 13 diz assim: E sereis odiados por amor ao meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Haverão dias difíceis e pessoas vos perseguirão. Romanos capítulo 12, versículo 12 diz assim: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverais na oração. Se você perseverar em Cristo, tudo isso vai passar. A fé também é confiança. Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz assim: Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em o seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Confiar no Senhor é entregar a Ele tudo. Em Hebreus, no mesmo capítulo de número 11, versículo 6, a palavra do Senhor diz: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima dele, aproxima de Deus, creia que ele existe e saiba que ele é galardoador dos que o buscam. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, a palavra do Senhor diz: A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus nos ensinou sobre fé. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20, diz assim: E Jesus disse-lhe: Por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como o grão de mostarda, direis a esse monte: Passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Para fechar, Marcos capítulo 11, versículo 23, diz assim: Porque em verdade vos digo, que qualquer um que disser esse monte: Erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que ele fará aquilo que diz, tudo o que diz será feito. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e que Ele continue nos dando fé para enfrentarmos os problemas e para a cada dia nos achegarmos mais a Deus. Em nome de Jesus, amém.